Bom dia! Adivinha onde estou? Sim, no México. E, bom, vocês devem estar percebendo que está faltando alguém aqui do meu lado, né? O Luquinhas não veio para essa viagem, então hoje vocês basicamente vão passar o fim de... Hoje não, né? Vão passar o fim de comigo apenas. E... eu não sei começar vídeo sozinho. Hoje é sábado, dia 14 de setembro. E amanhã, dia 15, vou aproveitar esses 2 dias para fazer uns tours, conhecer aqui onde estamos e vou levar vocês junto comigo. Pronto, então, para sair do hotel, gente, vou mostrar para vocês aqui a visão que eu tenho para esse bosque. Tava pensando depois, não sei se é maior que o Central Park. Pode até ser, não sei, que eu tô no andar alto. E olha, vai até lá atrás. Até lá atrás. Tudo. Vai até mais lá atrás que a gente consegue ver bem de canto o castilho, bem ali no cantinho. E, opa! E ó, que então a gente tem, pelo que eu entendi, a Zona 1, que tem um parque militar, onde tem também torneios de cavalo, pelo que nos comentaram, o Auditório Nacional. Lá atrás tem uma montanha-russa que tem um parque de diversão para crianças também. E mas lá pra trás, em direção ao castelo, né? Que essa zona aqui atrás, ó, pessoal. Aqui pra trás é a zona de Reforma, do bairro Reforma. Vindo aqui pra esquerda, né? Que fica toda a parte, assim, de prédios das empresas de tecnologia, em bancos, né? Então, aqui o hotel que eu tô é o Intercontinental Presidente, em Polanco. Aqui a região de Polanco também é uma região bem boêmia. Faz essa divisa com a Reforma, que tem vários restaurantes, tem vários atrativos, né, que a gente pode estar fazendo a pé. Então, para quem principalmente vem a trabalho, que precisa ter restaurante por perto, que é um lugar mais tranquilo, no meio, fora da muvuca, aqui é uma localização boa para poder descansar no final do dia. É bem a propósito do Central Park, bem igual, até de quilometragem. Eu fui depois olhar um vídeo, eu não... acho que é quase a mesma coisa, mas aparenta ser maior, né? Eu acho que no Central Park também, como não dá pra ver tanto essa magnitude, né? Não sei como dizer, mas assim, mais tão amplo. Ele é um parque mais espalhado, ele não é um retângulo, né? Então, parecia ser maior. Mas eu acho que são, pelo que eu olhei no vídeo, 7 quilômetros de extensão, né? O parque. Então, mais ou menos a mesma coisa que o Central Park. E pelo que eu olhei, ele tem mais ou menos as mesmas coisas. Tem zoológico, que a gente vai tendo agora. Tem museu, né? Que, por exemplo, no Central Park, ele tem os museus que ficam ao redor, não ficam dentro, né? Mas tem restaurante, tem esses pedalinhos, né? Então, mais ou menos a mesma ideia. Então, eu vou parar um pouco aqui. A gente caminhar e falar aqui é difícil, porque a Cidade do México ela é bem alta. Se não me engano, são mais de 2.000 metros de altitude. Vou botar aqui a metragem correta. E a primeira vez que eu vim aqui é bem seco, super seco. Primeira vez que eu vim, no início do ano, que eu não consegui ver nada, que eu não fiquei final de semana. Eu tava bem seco, não era tempo de chuva, agora tá em tempo de chuva. Então tá bem mais tranquilo. Naquela época, a minha boca ela ficou totalmente em carne viva, assim. Foi péssimo. E dessa vez já tá tranquilo, quase não tô nem usando manteiga de cacau. E chegamos no zoológico. Zoológico de Chapultepec. Porque eu vi que tem até girafa.
Ó, os preços são esses, dá pra comprar por parte ou pega todo, eu peguei todo, né, porque cada um é 100 pesos, peguei de 200. Entrei aqui, passo por uma revista bem meia boca, e não pode entrar com comida, eu tive que pegar um locker aqui na entrada, né, 40 pesos, eu avaliei que pra mim a minha comida era mais cara, né, do que dá em torno de uns 10, 12 reais, que era mais barato eu pegar ali do que depois ter que comprar, né. Primeira atração do zoológico que eu entrei é o mariposário, que é este borboleta. Gente, olha que linda! Muito mágico! E são várias no chão. Por tudo tem esses pratinhos. Não pode encostar, né? Mas olha que lindas! Olha uma pantera, um jaguar... Oh, enfim, a mesma coisa. Tadinho, esse espaço é tão pequeno que deve estar bem estressado. Olha, tá bem estressado, o tempo todo olhando ali pra cima pra tentar sair. Tadinho. Olha que lindão. Gente, muito lindo. Macaco-aranha, olha. Parece aquelas tarântulas mesmo, bem peludo. Coçando as bolas. Ai, meu Deus. A gente vai dizer que não parece um ser humano mesmo. Olha, sentadinho, comendo, igual a gente. Olha. Às vezes, dá um aperto no coração ver um animal atrás das grades, mas nem sempre isso significa sofrimento. No coração da cidade do México, esse zoológico guarda histórias de esperança, como a do lobo mexicano, que quase desapareceu na natureza, e hoje volta a correr livre graças ao cuidado que começou ali em cativeiro. É neste espaço que nascem e são protegidas espécies ameaçadas. Lá, cada jaula é na verdade um abrigo. Cada olhar curioso de uma criança pode ser o primeiro passo para um futuro mais consciente. O zoológico não é apenas um lugar para ver animais, é um lugar onde vidas são salvas, onde a natureza ganha tempo para respirar, se curar. Esse zoológico mostra que, quando feito com respeito e amor, cuidar também significa proteger, mesmo que por um tempo à distância. Claro, é essencial que os zoológicos priorizem o bem-estar dos animais, oferecendo espaços amplos, cuidados veterinários e estímulos naturais. Quando bem administrados, eles são aliados importantes na luta pela conservação da biodiversidade. Então, apesar do aperto no coração, vale lembrar: zoológicos responsáveis salvam vidas e constroem futuros. Praça de alimentação tem uns 7 restaurantes e do zoológico, e bem na saída, tu não sai por onde tu entrou, tem isso aqui, uma feirinha, vou mostrar pra vocês, e daí tem que caminhar até a entrada pra retirar as coisas. Ai, meu Deus. Ai, olha. Brinquedo, comida, lembrancinha, tudo. Dica pra quem vai vir pro zoológico, né? Os banheiros são pagos. Sim, banheiros são pagos. 6 pesos, né? Que nem eu não trouxe dinheiro, eu só uso cartão, então não dá. Do outro lado que a gente viu hoje de manhã. Bom, saí do zoológico, tô indo a pé pro Castillo, de Chapultepec. E também eu vou mostrar agora que parte do caminho a gente já pega em volta do castelo. Olha. Olha, já tem os muros, os paredões aqui. Temos uma réplica da carruagem do Maximiliano da Carlota, que é o imperador, né? Chique, né?
gente não atrapalhando essas esculturas em madeira. Saindo do castelo, né, bem do lado aqui, vindo pra trás daí, em direção à rua, tem o Museu de Arte Moderna, né, eu quero ir de História Nacional, e tem aquele monumento que eu comentei pra vocês, ó, que é em homenagem a alguns participantes de algumas guerras. Ó, saindo do parque aqui, eu saí na Reforma. A gente tem aqui atrás, então, aqui a estrela de luz. Sim, de estrela nada. E lá o Anjo da Independência. E eu voltei pro hotel, peguei um Uber, porque nesse dia eu já tinha caminhado mais de 20 quilômetros pela Cidade do México, que vocês sabem que não é fácil, até porque é uma cidade que ela é bem alta, então... Até a gente, por exemplo, eu que moro aqui no sul do Brasil, a gente mora muito perto do nível do mar. Então, quando a gente vai para esses lugares mais altos, acaba sendo mais cansativo, né? O nosso dia a dia, inclusive, às vezes, quando eu tô em cliente, justo eu tava em viagem para cliente aquela semana, eu não consigo andar e falar, vocês viram no vídeo que eu tive que uma hora sentar para estar conversando com vocês, para estar explicando algumas coisas, porque é muito mais cansativo a questão de não ter tanto ar disponível pra gente. Mas, estou gravando esse vídeo agora, para finalizar o dia de hoje que a gente viveu, porque eu cheguei no hotel morta, peguei um Uber para voltar, literalmente tive que tomar um banhão, descansar, porque... tinha que jantar ainda, né? Já tava final do dia, então fui jantar num restaurante ali perto do hotel, ali na zona de Polanco mesmo. E por que isso? Porque no dia de amanhã, como vocês vão acompanhar agora no vídeo, a gente vai fazer um tour, né? Um tour guiado com uma agência de turismo mesmo. E para que vocês saibam também o valor dele, eu comprei ele direto com o hotel, tá? Então eu nem olhei qual que era a agência de turismo, eles até eu perguntei, na verdade, e eles disseram, não, olha direto com o hotel, acho que eles devem ter os esquemas já configurados deles. Foi 1.296 pesos mexicanos na época, há quase um ano atrás. Então, dá mais ou menos ali, deu 398, alguma coisa na minha fatura, mas bota ali mais, né, 3, 4% de IOF, dá seus 400 e pouco, tá? E acompanhe, o tour tá incrível, 100% é maravilhoso e, gente, o México é muito rico. Around this lake and they built the big empire, something like this. Chegamos aqui na divisa da Cidade do México com Teotihuacan, sim. E aqui a gente consegue ver essas esculturas que tem aqui, ó. A gente consegue ver, isso aqui são partes das antigas pirâmides que os astecas construíram quando eles estavam aqui colonizando a Cidade do México. Então, por isso que aqui são sítio dos 3 monumentos, porque tem parte dos astecas, depois quando os espanhóis vieram tomar, né, e vieram com o catolicismo, principalmente, eles desfizeram as pirâmides, elas eram bem altas, e lá atrás a gente consegue ver, então, uma igreja que eles construíram aqui, e logo ao lado, na direita, o primeiro colégio da região, né, colégio de catolicismo. E por que 3, né, porque então a gente tem dos astecas, dos cristãos, e atrás desses prédios aqui, eles foram monumentos que, na verdade, foi uma ideia de cidade que o governo do México criou. Então ali era para 17 mil pessoas habitarem, e com o sistema de escola, com o sistema de saúde, polícia, tudo ali dentro daquela região. Por isso que 3, né? Astecas, espanhóis e então o governo do México. Aqui já é a nova Basílica da Nossa Senhora de Guadalupe. Essa é a pintura original da Santa de Guadalupe. A Basílica de Guadalupe, na Cidade do México, é um dos santuários mais visitados do mundo. Ela marca o local onde, segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu ao indígena Juan Diego em 1561, deixando sua imagem milagrosamente estampada em seu manto. Para os mexicanos, a Virgem de Guadalupe é um símbolo de fé,
identidade e união. Ela esteve presente nos momentos mais importantes da história do país e é considerada a padroeira do México e das Américas. Todos os anos, milhões de pessoas do México e de outros países visitam a Basílica em busca de esperança, agradecimento e espiritualidade. Mais do que um templo religioso, é um lugar que une fé, cultura e história. Essa é a cruz que eles dizem que quando teve um atentado contra a pintura da Nossa Senhora de Guadalupe, essa cruz estava na frente e ela protegeu e ficou assim torta. Aqui atrás, né, da Basílica atual, tem a Basílica original, né, da Nossa Senhora de Guadalupe. Como a cidade de México está afundando, depois eu comento mais para vocês, olhem só, de 76 até agora já afundou tudo isso nessa região aqui. Que loucura, né, gente? Pra notar que tá torta, que como ela foi afundando na água, por causa da questão da água, é basicamente uma ladeira dentro da igreja, gente. Quem vier vai sentir. Ela foi feita durante 15 anos. Vocês podem ver que esse mosaico aqui ele é bem pequeno lá. A gente consegue ver melhor aqui, ó. Bem pequenininhas as pecinhas que são encaixadas, olha. Por isso que isso tardou 15 anos pra fazer. Foi em 1930 e pouco. Que legal. Tem uma lojinha aqui bem do lado que tem banheiro gravado na frente pra vocês. E tem bastante coisa. Conta os preços convertendo para real. Por exemplo, tem pulseirinha por R$5, tem estatuetinha por R$15. Então, assim, para ser um lugar turístico, né, tá ok os preços, porque comparado com os preços, por exemplo, quando a gente vai pro Nordeste no Brasil, também são mais ou menos nessa média. Hoje, ó, ali tá a Basílica, na esquina aqui, La Guadaluperia. E que eles têm basicamente tudo. Olha só, eles têm teleférico na favela pro pessoal se locomover, ó, naquele prédio branco lá atrás. E olha só, é pro pessoal mover nas favelas. Não tem dentro da cidade do México, é só aqui. Uau! Like vegetable paper that we have. Wow. Wow. And guys, this is not the end. No, you can see one sheet inside and another one outside. Aqui a gente consegue ver água mel, que é água mel que depois se transforma em pulque. Uau! Aquelas são as pedras e essas são as pedras vulcânicas. Obsidian. Obsidianas. Obsidian. Tools. Weapons. Obsidiana arco-íris, olha a cor. Olha que linda. Isso aqui é a Santa de Guadalupe. Uau! Olha que... que rico. Parou aqui antes das pirâmides, tem essa... é uma loja onde uma loja, na verdade não, uma fábrica de peças de obsidiana que eles têm aqui no México. Tem algumas que eles só têm aqui, que é, por exemplo, o caso da obsidiana de ouro. E também eles produzem mezcal, pulque, que é a bebida tradicional mexicana que vem do agave, que é como se é uma das variedades, né, das babosas, né, dessas suculentas gigantes. E eles também produzem peças de prata que vou mostrar pra vocês, lindas, lindas, lindas. Uma mais linda que a outra. Pra quem ganha em reais, né, pra mim ainda não estão os meus valores, né. Por exemplo, essa aqui, ó, também na minha mão. Vamos ver qual é que tá o valor. 3.000 pesos, em torno de quase R$1.000 uma peça dessas. Elas mudam de cor. É tão bonito. Que nem, ó, tá vendo? Dá pra ver que é tipo um ouro, não é pó, gente. É tipo ouro, ó. E essa de ouro só tem aqui no México. Olha, essa aqui dá pra ver bastante, olha. Linda, linda, linda. Olhem essa peça. Gente. Ai, olha aqui. Uau. Tudo feito à mão. Ai, olha essa. E essa é arco-íris, ó. A gente pode ver. Fue hecho como un corazón. Ustedes lo moldaron. Ok. Que lindo. Uau.
el ojo está tallado dentro de la piedra. Ah, el ojo está suelto, pero está tallado acá. Uau! Mira. O olho tá solto, mas ele foi talhado aqui dentro. Aqui é onde eles fabricam as peças de prata. E aqui é onde temos a loja. Então aqui é Premier o nome do lugar. Do lado tem esse lá Higuera. E, bom, eu amei. Bom, e bem pertinho, né? Do lado ali, a gente já vem aqui na entrada 4. Não sei se é a do Sol ou a da Lua essa aqui. Mas a guia vai caminhar com a gente, vai nos explicar tudo. Templo do Sol, Templo da Lua. Aqui eram os povos, né? As partes dos casinhos, povinhos que eles tinham na construção entre a do Sol e a da Lua. Só que, obviamente, com o tempo, né, foi se deteriorando. Inclusive, antes da pandemia, podia subir nas pirâmides. Eles pararam com isso, porque, obviamente, vai deteriorando, né? Aí tem multa, a gente aqui for subir. Um colega meu, ele veio há muitos anos atrás e ele me mostrou as fotos dele lá em cima. A vista é linda. Aqui é as ruínas que ficou, né, das casas que eles tinham. E das várias construções que tem aqui ao redor, são de diferentes povos, né? E essa parte aqui tem um historiador mexicano que tá fazendo uma pesquisa. E essa parte aqui, em princípio, é para ser dos povos de Oaxaca, né? Aqui no México, Oaxaca, né? Que se escreve Oaxaca, oaxaquenhos. E muito bonito. Pasmem, eles só descobriram essa parte aqui em 1906, quando estavam fazendo uma estrada, que é a Freeway, que vem até aqui da cidade do México, quando expandiram aquela estrada até aqui em volta desses povos. E daí, então, descobriram as pirâmides aqui em 1906. Então, quando eles, né, chegaram aqui em 1906 com a estrada, não tinham pessoas vivendo aqui, tá? Mas aos arredores, aqui na região, cidades. E essas pessoas, como nunca tinham vindo para essa região, sempre achavam que eram montanhas. E naquela época, então, foi feito acesso, né? Se descobriu essa parte aqui em 1906. E se a gente olha, né, essas duas pirâmides, elas não têm nada funcional, no caso de servir para um trabalho específico. Elas são, ambas, né, foram feitas para fazer os sacrifícios, né? Pro sol, pra lua, pros elementos, graças. E porque, né, na cultura azteca que eles tinham aqui, eles acreditam, né, que os pais, enfim, os velhos até tanto tempo, né, no fim da sua vida tem que fazer então o sacrifício, por exemplo, vou dar o meu sangue para que continuemos, né, tendo vida, que alimente o solo, tenha fertilidade, agricultura. Então, por isso que nesses tempos, no topo deles, eram feitos os sacrifícios. Aí, em 1906, quando eles descobriram isso, naquela época, ainda não tinha as tecnologias que a gente tem hoje para descobrir o que tinha dentro. Então, naquela época, eles tiveram que romper uma partezinha para poder entrar e ver o que tem dentro. Dentro se encontrou que tem uma parte que... um buraco, basicamente, que é da cultura que eles têm aqui bastante no México, de ir, por exemplo, para um submundo, né, o mundo de baixo, né, que é onde a gente vai, o mundo dos mortos, né, que tem, para quem for estudar sobre a cultura mexicana, assistir o filme do Coco também ajuda muito, que é depois da vida, a gente, né, vai para a vida dos mortos, né. Então tem essa parte aqui no centro das pirâmides, que seria essa parte que eles encontraram, tinha corpos, enfim, e a galera, após a morte, então, eles levavam ali ossada, essas coisas. A guia estava nos explicando que essas pedrinhas que a gente vê, né, esses pontinhos que parece que como um adereço, né? Esse, na verdade, é quando elas, como as pedras naturais aqui começam a se mover, os arqueólogos, eles colocam essas pequenininhas e botam o cimento para evitar que elas se movam mais. Estamos subindo aqui, ó, a escada é bem ingremezinha, ó, meu pé é 35, gente, ó. E quando chegamos aqui em cima, é essa vista que a gente tem. Então, os astecas chamaram isso aqui de Avenida da Morte, né? Porque como a população vivia desses lados de fora, né, para cima das escadas e para cá, eles achavam que na verdade eram tumbas dos lados onde o pessoal vivia.
E daí quando eles vieram, eles acharam que era a Avenida da Morte. Mas na realidade, então, a gente tem essas escadas que vão então para as casas do pessoal que vivia aqui. E aqui no meio, naquela época, o pessoal já tinha essa cultura os maias, né, vieram com essa cultura da rua central para o pessoal fazer as vendas. Aqui, pessoal, a nossa guia nos levou para conhecer um pouquinho sobre as ervas e como que a gente pode fazer cores com algumas coisas mexicanas. Aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo desse vermelho, que é feito com um inseto que vive nos cactos mexicanos, que é a cochinilla. Então, a gente pode usar esse inseto para fazer o tom de vermelho, marrons alaranjados mais fortes. Aqui também a gente tem essa flor aqui que nos traz um pouco do verde, né? Aqui a gente tem esse tabacio, que também é uma folha de tabaco que a gente utiliza para fazer o amarelo. Então, é esse amarelo que mais puxa para um amarelo queimado. Então, a gente pode estar utilizando também para fazer essa cor. E agora a gente vai ver essa pedra aqui, que ela se chama lápis lazuli mexicano, ou azul maia, ou pedra turquesa, que é uma pedra que a gente pode estar utilizando para fazer tons de azul nas nossas pinturas, tá? E essa pedra, a gente não consegue utilizá-la sozinha. A gente sempre precisa fazer uma infusão de alguma coisa nela, né? Pra gente conseguir utilizar da cor. Então, por exemplo, aí ele pegou uma babosa, né? E já pegou a pedra um pouco raspada, um pouco do pó, misturou com essa babosa e conseguiu fazer a extração da cor. Olha, isso aqui eram as moradias. Gente, olha o tamanho das paredes. Olhem a magnitude. Pedi um prato típico aqui na La Higuera, molcajete de higuera. Vamos ver nessa pedra vulcânica aqui, precisa ser um porquinho, eu acho. E vem quente, então as coisas vêm fritando. E é um prato típico daqui. Vem junto com a fruta, ¿cómo se llama eso? Me olvidé. Nopal. Nopal. Isso. Nopal, tuna, que é aquele cacto. Bom, abacate, queijo e carne. Bom, basicamente estamos finalizando o tour. Esqueci de gravar ali todo o almoço, gravei parcialmente aqui. Mas é nesse restaurante aqui, ó, La Higuera, que é do lado da loja, das coisas que a gente veio, né? Que é do lado das pirâmides. Então, muito gostoso. E vou gravar depois no hotel para vocês considerações. E, gente, agora que a gente finalizou esse dia, foi extremamente intenso. Nossa Senhora! Era setembro, né? Esse vídeo foi feito em setembro de 2024, acho que era dia 16 de setembro, uma segunda-feira. Tava um calor absurdo, por mais que no México já tava mais friozinho, assim, tava com aquele ar de outono. Já tava começando um outono. Eu, na verdade, sempre acho o México meio frio, Cidade do México. Aquela região ali, eu não tinha levado protetor solar, mas a gente foi pras pirâmides, né? Gente, me queimei. Eu cheguei no hotel, eu tava com aquela camiseta preta. Vocês devem ter visto no vídeo que eu tava bem vermelhinha. Eu tava com a marca da camiseta, tanto no pescoço como nos braços. Tava toda queimada, mas foi sensacional. E super indico. Então, esse roteiro de tour, ele saiu, se não me engano, era umas 7, 8 da manhã. Saindo, então, a gente foi visitar a Praça dos Três Monumentos, né? Que traz muito da história da cidade do México, muito da história do México. A gente foi pra Basílica de Guadalupe. A gente foi depois, então, pra parte das pirâmides, né? Onde, antes de irmos pras pirâmides, a gente visitou aquele restaurante ali, La Higuera, pra ver toda a parte do pulque, né, da bebida, para ver o agave, aquela flor aquele cacto gigante, né, que a gente consegue produzir desde papel, desde a linha, a própria bebida, né, o próprio mel. Então, água-mel, que vocês devem ter visto ali. Até a parte das pedras, né,
e pratas, coisas lindas que eles têm ali. Super recomendo o lugar. Assim, o almoço não foi tão caro. A comida tava bem gostosa, bastante diferente do que a gente costuma comer aqui no Brasil. A gente não é tão dessas misturas com pulque, mistura com os agaves, essas babosas, enfim, com abacate, então acaba sendo diferente. E a pirâmide, gente, sensacional, assim, muito lindo. Até uma dica, tá? Vocês vão ver que nas pirâmides ali tem muita gente vendendo um monte de muamba. Sério, um monte de muamba mesmo ali. Então tentem comprar em lojas, seja no centro da cidade de México, seja fora ali da pirâmide, porque os preços dentro da pirâmide mesmo, a galera que tava lá vendendo, era muito mais caro do que as lojas fora. E em questão de pedras, não se sabe se aquelas pedras que estão sendo vendidas ali dentro da pirâmide, essa galera que vende muambeiro, são de verdade ou não. Então, procurem comprar fora, né, em lugares seguros, para vocês não perderem a compra de vocês em sentido que compraram uma coisa pensando que ela era realmente algo e não era, tá? Enfim, amei esse roteiro. Foram 2 dias bem intensos pela cidade do México, então já fica a dica aí para quem tiver um final de semana disponível, tiver alguma escala, dá para fazer muita coisa. Deixe seu like, deixe seu comentário e me diz se gostou ou não. Essa foi uma experiência sozinha, sem o Lucas. Então, me contem aqui o que vocês acharam. Abraço e até o próximo vídeo.